Os camponeses medievais são frequentemente considerados pobres e em dificuldades o tempo todo, mas será essa a história completa? Antes de decidir, é útil observar com mais detalhe como eram realmente as suas vidas, para além das histórias habituais que todos conhecemos. Quando pensamos nos camponeses medievais, muitas vezes imaginamos pessoas famintas a comer terra e insetos para sobreviver. Mas a verdade é um pouco diferente. As suas refeições não eram jantares elegantes de 5 pratos, mas também não estavam constantemente à beira da inanição. A dieta diária de um camponês medieval centrava-se no pão. Muito, muito pão. Ao contrário dos nossos pães brancos e fofos do supermercado, o pão camponês era escuro, denso e feito com os cereais que cresciam localmente. O centeio e a cevada eram comuns, e o trigo estava reservado para os ricos. Um camponês típico podia comer entre 1 a 2 libras, cerca de 450 a 900 gramas, de pão por dia. Isso é como comer sozinho um pão moderno inteiro. As papas de aveia eram outro alimento básico, barato, abundante e fácil de fazer. Basta deitar um pouco de aveia ou cevada numa panela com água e tem-se uma refeição. Feijões, ervilhas, cebolas, alhos e nabos completavam a ementa diária. Estes vegetais eram geralmente cultivados em pequenas parcelas junto às casas dos camponeses. Gostaria de um pouco de carne com o seu pão? Desculpe, ficamos sem estoque. Que tal um pouco mais de pão? Esta piada teria feito muito sentido para um camponês medieval. A carne era algo especial, não algo de todos os dias. A maioria dos camponeses só desfrutava da carne durante os dias festivos ou em ocasiões especiais, talvez 40 ou 50 dias por ano, se tivessem sorte. A carne de porco era a mais comum, pois era relativamente fácil criar porcos com restos e forragem nas florestas próximas. O peixe fresco estava disponível para quem vivia perto dos rios ou da costa, mas para os camponeses do interior, o arenque salgado tornou-se uma fonte crucial de proteínas, especialmente durante a quaresma, quando as regras da igreja proibiam a carne. Um dado interessante sobre a alimentação: os ovos eram mais acessíveis que a carne e forneciam proteínas cruciais quando a carne não estava disponível. Agora, quanto às bebidas, nem sempre se confiava na água, e com boa razão, podia deixá-lo doente. Em vez disso, a cerveja era a bebida diária para todos, incluindo as crianças. Registros da Inglaterra medieval mostram que um trabalhador adulto podia beber até 1 galão, cerca de 4,5 litros, de cerveja por dia. Antes de imaginar camponeses bêbados a tropeçar pelos campos, saiba que a cerveja medieval era mais fraca que a cerveja moderna. Embora, ainda assim, esses campos de cultivo com um ligeiro zumbido pudessem explicar algumas das rotas tortas. Preparar refeições medievais não era uma experiência rápida e simples. Uma mulher camponesa, porque cozinhar era quase sempre um trabalho de mulheres, podia passar horas por dia simplesmente a fazer pão. Primeiro, moía-se o grão à mão, misturava-se a massa, deixava-se levedar e depois cozia-se num forno comunitário ou sob cinzas quentes em casa. Compare isso com as nossas refeições cozinhadas no micro-ondas em 2 minutos. Durante os anos de boa colheita, esta dieta fornecia calorias suficientes para suportar o duro trabalho físico, mas uma má colheita podia mudar tudo. As más colheitas devido ao clima ou à guerra significavam uma fome grave. A segurança alimentar era sempre incerta. Relatos medievais descrevem medidas desesperadas durante as fomes, como moer casca de árvore para a transformar em farinha ou ferver couro para fazer sopa. As estações afetavam dramaticamente o que estava disponível. O final do inverno e o início da primavera, conhecidos como a época da fome, eram especialmente duros quando os alimentos armazenados escasseavam e as novas culturas não estavam prontas. O outono, logo após a colheita, trazia uma abundância relativa. Uma tradição festiva medieval consistia em cozer pães extraordinariamente grandes após a colheita de cereais. Disse que alguns pesavam mais de 18 quilos. Os alimentos que enchiam os estômagos dos camponeses sustentavam-nos durante tempos difíceis e trabalhos extenuantes. Embora as suas refeições pesadas à base de pão possam parecer aborrecidas para os nossos gostos modernos, esta dieta simples foi a base que manteve viva a vida medieval. Mas a comida era apenas uma parte da sobrevivência diária.
Falemos das casas camponesas medievais. Elas não apareciam propriamente na casa e jardim. Uma casa camponesa típica era minúscula para os padrões atuais, geralmente apenas 1 ou 2 cômodos onde vivia uma família inteira junta. Não se tratava de espaçosos designs de conceito aberto com closets e casas de banho privativas. A estrutura básica começava com um quadro de madeira feito a partir das árvores que cresciam perto: pinho, carvalho, olmo, qualquer coisa que se pudesse cortar e dar forma serviria. A seguir estavam as paredes, que na sua maioria eram de pau a pique, varas tecidas como uma cesta e depois cobertas com barro misturado com palha, estrume e argila. Esta mistura secava dura e proporcionava um isolamento decente contra os ventos frios. Pisos, nada mais do que terra compactada. A alcatifa de parede, a parede significava juncos ou palha espalhados, que apanhavam todo o tipo de sujidade, migalhas e pequenos presentes do cão da família. Estes revestimentos de chão eram trocados apenas algumas vezes por ano, o que deve ter criado uma experiência bastante aromática. Para o telhado colocavam-se em camadas feixes de palha, feno ou qualquer material vegetal impermeável que estivesse disponível e atavam-se entre si. Um telhado de colmo bem feito podia durar 20 anos se mantido adequadamente, mas também constituía um lar acolhedor para ratos, insetos e pássaros. O topo do telhado tinha frequentemente um buraco para que o fumo pudesse escapar do fogo que ardia embaixo. Falando em fogo, o aquecimento e a cozinha eram feitos à volta de uma lareira aberta, mesmo no centro da sala principal. Até ao final da Idade Média não existiam chaminés na maioria dos lares camponeses. O fumo encheria a parte superior da casa antes de encontrar a saída através do buraco do telhado ou simplesmente infiltrar-se através da palha. As janelas eram um luxo raro. A maioria das casas só tinha pequenas aberturas que podiam ser cobertas com papel oleado, tecido ou portadas de madeira durante o mau tempo. Janelas de vidro eram para igrejas e gente rica. Os camponeses medievais podiam dizer com certeza que não precisavam de cortinas elegantes porque mal tinham paredes. No inverno, a situação tornava-se ainda mais concorrida quando os animais eram levados para dentro. Vacas, cabras, galinhas e porcos podiam partilhar o espaço com os humanos. Isto não se devia a que os camponeses medievais fossem especialmente afeiçoados ao seu gado. Era simplesmente prático. Os animais geravam calor corporal, o que mantinha a casa mais quente e também evitava que animais valiosos morressem congelados ou fossem roubados. Nestas casas não existia privacidade. Famílias inteiras dormiam num quarto, muitas vezes partilhando uma única cama grande cheia de palha. As crianças podiam dormir aos pés da cama dos pais ou no chão próximo. Percevejos, pulgas e piolhos eram companheiros de quarto indesejáveis, mas omnipresentes. Um facto fascinante: estudos de casas medievais conservadas mostram que a habitação camponesa média em Inglaterra tinha cerca de 37 metros quadrados. Isso é menor do que muitos apartamentos estúdio modernos. Uma família de 5 a 8 pessoas podia viver junta neste espaço. O espaço de armazenamento era criativo e limitado. Cordas estendidas sobre as vigas sustentavam ervas e carne para secar. Cestas penduradas nas paredes continham ferramentas essenciais. Cada centímetro de espaço precisava de um propósito e nada era desperdiçado. Estas humildes habitações protegiam os camponeses na sua maioria do clima e dos animais selvagens, mas necessitavam constantemente de reparações. Depois do abrigo e da comida, vinha outra preocupação cotidiana: o dinheiro fala, mesmo na época medieval. Mas quanto ganhava realmente um camponês com uma jornada de trabalho duro? Analisemos a economia medieval em termos que todos possamos entender. A maioria dos camponeses trabalhava a terra. Do amanhecer ao anoitecer, aravam os campos, plantavam culturas, colhiam grãos e cuidavam dos animais. O trabalho era esgotante e constante, com diferentes tarefas dependendo da estação. A primavera significava arar e plantar. O verão trazia a monda e a manutenção. O outono era tempo de colheita. O inverno implicava reparações, fiação de lã e outras tarefas no interior. Para aqueles que não estavam ligados à agricultura, existiam outras opções de trabalho. Ofícios especializados como a ferraria, a carpintaria, o curtume e a tecelagem ofereciam alternativas.
As mulheres frequentemente trabalhavam como cervejeiras, padeiras ou fiandeiras, além das suas tarefas domésticas. Crianças de apenas 7 anos começavam a trabalhar, geralmente ajudando os pais ou servindo como aprendizes. Agora, a grande questão é: quanto ganhavam? Um trabalhador não qualificado típico em Inglaterra, por volta do século XIV, podia ganhar 1 ou 2 pences por dia. Os trabalhadores qualificados ganhavam mais. Carpinteiros e ferreiros podiam ganhar entre 3 e 4 pences diários. Para contextualizar, um único penny tinha então muito mais poder de compra do que as nossas moedas modernas. O que se podia comprar com um penny medieval? Uma boa fatia de pão custava cerca de meio penny. Um frango custar-lhe-ia 2 pences. Um galão daquela cerveja de todos os dias custava aproximadamente 1 penny. O tecido para uma camisa simples podia custar 3 ou 4 pences. Os consultores orçamentais medievais teriam uma simples folha de conselhos. Segunda-feira, comprar pão. De terça a domingo, boa sorte. A maioria dos camponeses vivia no limite do abismo econômico. Uma má colheita ou uma despesa inesperada podia levar uma família ao endividamento ou a algo pior. Naquela época, o pagamento das coisas funcionava de maneira diferente. As moedas reais eram usadas com menos frequência do que se poderia esperar. Em vez disso, muitos trabalhadores recebiam o seu pagamento em bens como alimentos, habitação ou o direito de usar a terra. Um ferreiro podia arranjar o arado de um agricultor em troca de grão. Um trabalhador podia trabalhar dias extras para o senhor da herdade para pagar o aluguer da sua pequena cabana. O conceito de salário tal como o conhecemos ainda estava em desenvolvimento. Muitos camponeses eram servos legalmente ligados à terra que trabalhavam, não recebiam salário, mas ficavam com uma parte do que produziam após entregar a quantidade exigida ao seu senhor. Este sistema, chamado senhorialismo, significava que a situação econômica era determinada em grande parte pelo nascimento. Os registros da Inglaterra medieval fornecem-nos detalhes fascinantes sobre as taxas de pagamento. Depois de a peste negra ter matado quase metade da população, em meados do século XIV, os trabalhadores sobreviventes de repente encontraram-se em grande procura. Os salários aumentaram drasticamente, em alguns casos, duplicando ou triplicando. Esta escassez de mão de obra alarmou tanto as autoridades que o rei Eduardo III de Inglaterra emitiu o Estatuto dos Trabalhadores em 1351, tentando congelar os salários aos níveis anteriores à praga. Como acontece com muitas leis de salário mínimo ao longo da história, os trabalhadores encontraram formas criativas de contornar estas restrições mais rapidamente do que fazendo um pagamento por baixo da mesa. Os registros judiciais mostram multas frequentes para trabalhadores que exigiam um salário mais alto do que o permitido legalmente. Um pedreiro em Oxford foi descoberto a aceitar um salário excessivo de 5 pences diários mais refeições, uma versão medieval de salário mais benefícios. Embora as suas casas oferecessem um refúgio básico e as suas dietas fornecessem a nutrição justa, os salários dos camponeses medievais davam-lhes poucas oportunidades de melhorar a sua situação. No entanto, sobreviver com estes escassos rendimentos era apenas um dos muitos desafios que enfrentavam na sua vida diária. A existência do camponês medieval era muito mais do que trabalhar todo o dia e contar pences à noite. Embora pareça difícil de acreditar, os camponeses medievais não trabalhavam todas as horas das suas vidas. Na realidade, tinham dias de folga, e mais do que se poderia esperar. Não, eles não passavam o seu tempo livre a folhear livros velhos ou a jogar camponeses zangados nas suas tábuas de pedra. O calendário de trabalho medieval girava em torno da religião. Os domingos eram dias de descanso obrigatório segundo a lei eclesiástica. Trabalhar no dia do Senhor podia causar-lhe sérios problemas com as autoridades, tanto celestiais como terrenas. Este descanso semanal dava aos camponeses um dia para assistir à missa, descansar os seus corpos e passar tempo com a família, mas os domingos eram apenas o começo. O calendário medieval estava repleto de festividades religiosas e dias de santos, entre 40 a 50 dias por ano, em que era proibido trabalhar. Se a isto somarmos os domingos, os camponeses medievais desfrutavam de aproximadamente um dia de folga por cada 3 que trabalhavam. As principais festividades religiosas, como o Natal e a Páscoa, prolongavam-se por vários dias.
Por exemplo, a celebração do Natal durava 12 dias, de 25 de dezembro a 6 de janeiro. Durante estes períodos, muitos trabalhos regulares paravam por completo. O que faziam os camponeses com este tempo livre? Para começar, bebiam muito. As cervejarias das aldeias serviam como o equivalente medieval dos centros comunitários, onde as pessoas se reuniam para fofocar, cantar, jogar e, sim, consumir quantidades impressionantes de cerveja. As canções de taberna medievais eram provavelmente o karaoke original, igualmente alto e desafinado, mas com mais versos sobre agricultura. Os jogos físicos eram incrivelmente populares. O futebol medieval não se parecia em nada com o futebol moderno. Foi um caos total em que aldeias inteiras competiam para mover uma bola de um ponto de referência a outro. Pense nisso como uma mistura de futebol, rugby e luta de taberna, sem cartões amarelos, mas com hematomas extra. Sem árbitro e com muito poucas regras, estes jogos frequentemente terminavam com ossos partidos e narizes ensanguentados. As autoridades tentaram repetidamente proibir estes jogos porque eram demasiado violentos e distraíam as pessoas da prática do tiro com arco, que na realidade era útil para a defesa nacional. Os combates de luta livre atraíam multidões de espectadores. Jovens fortes lutavam e atiravam-se uns aos outros para demonstrar a sua força e ganhar pequenos prêmios ou simplesmente o direito de se gabar. Registros mostram que as mortes acidentais durante estes combates de luta livre não eram incomuns. Para um entretenimento menos violento, os camponeses desfrutavam de música e dança. Músicos profissionais itinerantes eram um luxo raro, mas em muitas aldeias havia locais talentosos que tocavam gaitas de foles, tambores ou instrumentos de corda. Nos festivais organizavam-se danças circulares simples em que todos participavam, desde as crianças até aos avós. As noites de inverno eram preenchidas com narração de histórias. Sem televisão nem internet, as tradições orais prosperaram. Contos de heróis, santos, monstros e magia transmitidos de geração em geração. A versão medieval da Netflix era simplesmente o avô junto ao fogo a contar a mesma história do dragão pela milésima vez. E ninguém podia saltar para o próximo episódio. Isto não era apenas entretenimento, preservava os valores culturais e o conhecimento prático. Um facto fascinante: registros eclesiásticos mostram queixas sobre camponeses que faltavam à missa para assistir a peças de teatro ou jogos, o que sugere que, mesmo com opções limitadas, as pessoas medievais ainda encontravam formas de evitar obrigações aborrecidas em favor da diversão. As atividades sazonais salpicavam o calendário. A primavera trazia as danças do mastro de maio, em que os aldeões envolviam um poste alto com fitas enquanto dançavam em círculos. As celebrações do solstício de verão incluíam fogueiras sobre as quais as pessoas saltavam para ter boa sorte. As festas da colheita incluíam competições pelas melhores colheitas e banquetes em que todos contribuíam com comida. Embora os historiadores modernos acreditassem que os camponeses medievais viviam vidas de miséria implacável, a evidência dos registros judiciais, das queixas da igreja e dos achados arqueológicos contam uma história diferente. Estas pessoas trabalharam incrivelmente duro, mas também se divertiram muito durante o seu tempo livre. Estes momentos de descanso e celebração ajudavam os camponeses a lidar com as duras realidades da vida medieval. A capacidade de se afastar ocasionalmente do trabalho, partilhar a alegria com os vizinhos e esquecer os seus problemas por um momento foi crucial. Claro, quando as festividades terminavam, regressavam a um mundo cheio de outros desafios diários que exigiam diferentes tipos de força para superar. Quando imaginamos os camponeses medievais, frequentemente imaginamos pessoas sujas que nunca tomavam banho. Os filmes mostram-nos com os dentes enegrecidos e cobertos de lama. Mas será isso realmente exato? A resposta pode surpreendê-lo. Em primeiro lugar, as pessoas medievais tomavam banho. Os banhos públicos eram comuns nas cidades até ao final da Idade Média. As pessoas entendiam que limpar-se as fazia sentir bem e ajudava a prevenir certas doenças. Em muitos lares havia tinas de madeira que enchiam com água quente para se lavarem. Durante o verão, os riachos e rios serviam como locais de banho naturais. Senhor, o seu banho está pronto. Aquecemos a água a uma temperatura perfeita, a temperatura que tinha quando a tirou do poço.
A hora do banho não era tão conveniente como abrir uma torneira, mas existia. A ideia de que as pessoas medievais evitavam a água por completo é simplesmente errada. E a higiene dentária? As escovas de dentes tal como as conhecemos não existiam, mas as pessoas ainda escovavam os dentes, esfregavam-nos com um pano áspero, por vezes usando misturas de ervas, sal ou mesmo carvão triturado como uma forma primitiva de pasta de dentes. Os elixires bucais feitos com ervas como a sálvia e a menta ajudavam a refrescar o hálito. Estes métodos não eram perfeitos, mas também não eram nada. Dito isto, os problemas de saúde abundavam. Sem a medicina moderna, mesmo feridas menores podiam tornar-se mortais se infetassem. Um simples corte enquanto se trabalhava no campo podia levar a uma septicemia. Ossos partidos, se não fossem corretamente alinhados, podiam causar uma incapacidade para toda a vida. A doença era a maior ameaça. A peste negra matou entre 30% e 60% da população europeia em meados do século XIV, mas as doenças cotidianas ceifavam ainda mais vidas. Com o tempo, a gripe, a febre tifoide, a disenteria e a tuberculose propagaram-se rapidamente em condições de vida superlotadas. A infância era especialmente perigosa. Muitas mulheres morriam durante o parto ou por infecções posteriores. Isto explica em parte por que as mulheres medievais costumavam ter muitas gravidezes. Infelizmente, nem todas as crianças sobreviviam até a idade adulta. Registros das aldeias inglesas mostram que por cada 5 crianças que nasciam, apenas 2 ou 3 podiam chegar aos 10 anos. O tratamento médico era uma mistura de conhecimento prático e o que hoje chamaríamos de superstição. Tem uma dor de cabeça? O seu curandeiro local poderia sugerir-lhe uma mistura de chá de casca de salgueiro, que contém aspirina natural, e usar uma pedra especial à volta do pescoço, que não contém nenhum medicamento. Surpreendentemente, alguns cirurgiões medievais eram bastante hábeis, podiam alinhar ossos, extrair cálculos da bexiga e até realizar cirurgias oculares básicas para cataratas. A maioria das operações era realizada sem anestesia, embora por vezes o álcool ou o ópio aliviassem a dor. Um erro muito comum refere-se à esperança de vida medieval. Ouvimos frequentemente que as pessoas só viviam até aos 30 ou 40 anos. Isto é tecnicamente verdade, mas enganador. A média era afetada por uma mortalidade infantil e juvenil extremamente alta. Se sobrevivesse à infância, tinha uma possibilidade decente de viver 50 ou 60 anos, algo não muito diferente da história mais recente, antes da medicina moderna. A evidência das escavações do cemitério mostra que muitos camponeses medievais sofriam de artrite, provavelmente devido a anos de duro trabalho físico. Os problemas dentários também eram comuns, embora não se devessem principalmente à falta de limpeza. O pão grosseiro desgastava os dentes e, sem cuidados dentários, qualquer dano era permanente. As duras realidades das doenças, das lesões e do conhecimento médico limitado significaram que os camponeses medievais enfrentavam problemas de saúde a cada passo. No entanto, mesmo com estas lutas, ainda tinham de lidar com outra pressão constante nas suas vidas. Acha que os seus impostos são maus? Falemos dos problemas monetários medievais. O sistema fiscal medieval não era apenas complicado, foi projetado para extrair o máximo possível daqueles que menos tinham para dar. Os camponeses viviam sob um regime constante de exigências financeiras. Primeiro vinha o aluguer aos seus senhores. A maioria dos camponeses não era proprietária direta das suas terras. Em vez disso, obtinham-na de um senhor nobre e pagavam por esse privilégio, geralmente com uma combinação de dinheiro, colheitas e trabalho. Este não era um simples pagamento mensal. A quantia podia mudar dependendo das colheitas, das necessidades do senhor, ou simplesmente porque o senhor assim o disse. Depois vinha o dízimo da igreja, uns 10% obrigatórios de tudo o que um camponês produzia. É isso mesmo, 1/10 de todas as culturas, animais e produtos iam diretamente para a igreja, e isto não era opcional nem dedutível de impostos. Os representantes da igreja viriam inspecionar a sua colheita para garantir que não estava a economizar. Boas notícias: a igreja só quer 10% das suas colheitas. A má notícia é que o vosso Senhor quer os outros 90%. Isto não estava longe da verdade para muitos camponeses medievais. Taxas aleatórias surgiam constantemente ao longo da vida de um camponês.
Precisa de usar o moinho do Senhor para moer o seu grão? Isso custar-lhe-á. Quer casar? Há uma taxa para isso. Morreu alguém da sua família? É hora de pagar o imposto sobre a morte, um imposto em que o Senhor levava o seu melhor animal ou ferramenta. As taxas mais invulgares provinham de estranhos costumes medievais. Por exemplo, em alguns lugares, os camponeses tinham de pagar um merchet quando as suas filhas se casavam, compensando essencialmente o senhor pela perda de uma trabalhadora. Noutras zonas, os senhores tinham o direito de preferência sobre qualquer coisa que um camponês quisesse vender, e se não pudesse pagar, as consequências eram duras. Podia perder os seus direitos sobre a terra, ser forçado a realizar trabalhos adicionais ou até enfrentar a prisão. A dívida não era vista como uma circunstância desafortunada, mas como um fracasso moral e um crime. Os registros medievais contam histórias de métodos de pagamento criativos quando as moedas eram escassas. Um camponês de Yorkshire pagou os seus impostos com um pacote de flechas que ele próprio tinha fabricado. Uma família da Normandia saldou a sua dívida com o seu senhor, fornecendo-lhe um grande queijo a cada outono durante 7 anos. A carga fiscal total podia ser esmagadora. Estudos sobre os costumes ingleses medievais sugerem que os camponeses podiam entregar entre 20% e 30% de tudo o que produziam através de vários pagamentos. Isto não parece drasticamente diferente das taxas de imposto modernas, até nos lembrarmos que os camponedos medievais já viviam ao nível da subsistência. Cada ovo cobrado em impostos era um ovo que não alimentava os seus filhos. Os cobradores de impostos medievais foram a inspiração original para as histórias de terror. Cuidado, aí vem o intendente do Senhor. Era mais assustador do que qualquer conto de fantasmas. Os pagamentos sazonais criavam outra camada de estresse. A maioria das taxas devia ser paga após a colheita, quando os camponeses tinham culturas para vender ou trocar. Uma má colheita significava ter de escolher entre pagar impostos ou alimentar a família. Os registros judiciais revelam que os camponeses desenvolveram estratégias sofisticadas para gerir estas pressões financeiras. Alguns formaram redes informais de empréstimos dentro das aldeias. Outros especializaram-se na produção artesanal que podiam vender por moedas. Muitos simplesmente negociaram planos de pagamento ou pediram clemência aos seus senhores. A panela de pressão financeira da vida camponesa medieval determinava cada decisão, desde que culturas plantar até quantos filhos ter. No entanto, apesar de todas estas dificuldades, os camponeses medievais encontraram formas de sobreviver e, por vezes, prosperar, criando comunidades e tradições que perdurariam por séculos e deixando um legado que ainda influencia o nosso mundo atual.